Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões cristãs, e hoje vamos ver um trecho do Evangelho segundo São Marcos. Vamos ver os versículos 21 a 39. Esse trecho se refere ao início da pregação do Senhor Jesus, ao início da sua pregação e dos milagres. É um trecho que se refere aos primeiros apóstolos escolhidos por Jesus, que o acompanhavam. Eram duas duplas de irmãos, Simão e André. Simão, como vocês sabem, depois seria chamado de Pedro, Simão e André, Tiago e João. Então, nessas primeiras pregações, o Senhor Jesus estava acompanhado desses 4 apóstolos, Ele começou a pregar depois de ter sido batizado por João Batista, depois de ter passado 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, e depois da prisão de João Batista. Foi aí que o Senhor Jesus começou o seu período de pregação, e de fazer milagres, de revelar a palavra de Deus, de revelar que as coisas estavam se cumprindo, que aquilo que estava previsto nas Escrituras, que havia sido previsto pelos profetas, estava se cumprindo. Então eu vou ler esses versículos, do Evangelho segundo São Mateus, 21 a 39, e depois vou dar uma explicação, vou fazer um comentário. Vamos lá. Versículo 21. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galiléia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito cedo, antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali,
pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsando os demônios. Vejam, meus amigos, como esse trecho é revelador. O que eu quero frisar, né, após a leitura desse trecho, é que Jesus era um verdadeiro fenômeno. Ele pregava de uma forma fenomenal, com autoridade. Era algo que era muito diferente das outras pregações dos líderes religiosos que existiam, dos líderes dos judeus, dos escribas, dos sacerdotes. Ele pregava com autoridade e era algo visível. Além do que, ele fazia milagres, expulsava demônios, curava. Isso que ninguém mais fazia. Então, ele era simplesmente um fenômeno. E a fama dele se espalhou rapidamente, aonde ele ia, multidões o seguiam, cada vez maiores, né? E isso começou a gerar muita raiva e inveja nos líderes dos judeus da época, nos sacerdotes da época. Os líderes eram os fariseus e os saduceus, né? Então, essas seitas que lideravam na época e as pessoas que tinham posição de autoridade, que eram os sacerdotes, os escribas, né? Doutores da lei, começaram a sentir muita raiva, não todos, mas a maioria, né? Começaram a sentir raiva e inveja, e logo mais adiante começaram a tramar um jeito de matar o Senhor Jesus, né? Então, eu quero frisar que quando vocês pararem para refletir, como foi possível que o cristianismo, partindo de um lugar distante, a época que o povo judeu era dominado pelos romanos, como o cristianismo conseguiu se difundir pelo mundo todo, se tornar o que é hoje? Como isso foi possível? Isso foi possível porque o que acontecia ali era um fenômeno, né? Era algo completamente fora do que havia sido visto até então na humanidade. Havia uma pessoa que fazia milagres em grande quantidade, que era o Senhor Jesus, pregava com autoridade e expulsava demônios em grande quantidade. Ele era um fenômeno, ele manifestava o poder do Senhor Deus Pai nesse mundo de uma maneira clara e inequívoca. O que ele fazia era vindo de Deus, era manifestação do poder de Deus, né? Por isso é que o cristianismo se difundiu como se difundiu, né? E após a partida do Senhor Jesus, ele partiu, retornou, né? E depois ascendeu aos céus. E depois que o Espírito Santo se derramou sobre os apóstolos passaram a fazer coisas como as que Jesus fazia. Curas em grande quantidade, expulsavam demônios, faziam coisas extraordinárias, manifestando o poder de Deus neste mundo. É por isso que o cristianismo se difundiu, como ele se difundiu, se tornou o que ele se tornou, né? Porque, de fato, o cristianismo, que no começo era um só, não havia essas divisões, né, entre várias vertentes do cristianismo, isso não existia. O cristianismo, ele manifesta o poder de Deus nesse mundo, e foi assim desde o início. É por isso que ele se tornou aquilo que ele é, né? Esse gigante que ele é hoje, né? Mesmo tendo seu início em um período tão distante, né? Há mais de 2025, 26 anos atrás, né? E permanece forte até hoje. Por quê? Até hoje, o cristianismo manifesta o poder de Deus neste mundo, né? Depois dos apóstolos, os santos continuaram a manifestar o poder de Deus neste mundo, e pela oração, o poder de Deus continua a se manifestar neste mundo. Pela oração dos justos, o poder de Deus continua a se manifestar. Pela oração dos santos, pela ação dos santos neste mundo, o poder de Deus continua a se manifestar, graças a Deus. Pensem nisso, meus amigos, releiam o trecho, ele é muito revelador, releiam, reflitam sobre
o assunto. Se você gostou, deixa aquele like, isso ajuda o canal. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.